Bom dia a todas e todos. Acho que primeiro eu tenho que agradecer o convite que me foi formulado aqui pela escola, na pessoa do desembargador, e também não posso deixar de agradecer também ao André, que me fez a gentileza de verbalizar o convite. Eu proponho uma conversa entre nós, porque acho que estamos entre colegas, né? Imagino que estejamos diante de, a maior parte, mediadoras, pelo que eu estou vendo. É isso? E tem alguns mediadores, né? Acho que aí vem um olhar especificamente para a mediação, que tem um quê de feminino. Muito bom. Todos são da área do direito. Quem não é da área do direito? De que área são? Comunicação. Educação. Administração. Saúde. Psicologia. Saúde. Mais alguém? Engenharia. Muito bom. Estamos falando de um grupo interdisciplinar. Muito bem, né? Parabéns. Acho que a essência é como o desembargador estava falando. E isso eu acho que é uma virtude aqui no Brasil, que sempre se preservou a interdisciplinaridade, né? O que a gente não vê em alguns países, infelizmente, que está muito voltado para a área de direito, mas aqui se preservou e parabéns para o Paraná preservar isso. Muito bom. A ideia, como eu falei, é nós fazermos uma conversa. Quando o André me convidou, eu fiquei pensando o que falar para colegas, né? Colegas que já têm experiência, já vêm desenvolvendo um trabalho aqui, talvez mais no contexto judicial. Eu tenho a possibilidade e a oportunidade de estar nos dois contextos. Então, fiquei pensando mais ou menos nisso aqui, né? E aí, um elemento que para mim chama muito a atenção é, o meu olhar muito é para a mediação. E não quero dizer com isso que eu menosprezo a conciliação, não é nada disso. São institutos distintos. Bom dia, Leonor. Tudo bem? Bem-vinda. São institutos distintos e que, desde o início de toda a trajetória da mediação aqui no Brasil, nós sempre tentamos fazer com que fossem diferentes. Então, a minha fala é justamente para o olhar da mediação e, mais uma vez, não quero ser lido como um preconceito com relação à conciliação, tá? Pelo contrário. Eu prestigio a conciliação, faço conciliação, sobretudo no contexto judicial, ok? Mas eu tenho um olhar muito mais forte, por força da minha prática, para a mediação. Então, nesse aspecto, o que eu pensei é falar um pouquinho o que significa novo paradigma, que é o que vocês estão acostumados a trabalhar, vocês estão acostumados a ouvir, a doutrina fala muito em novo paradigma, né? Pensar conjuntamente o que significa isso, falar o porquê da transformação, porque hoje se fala muito em transformação e eu não sei se tem clareza qual é o conceito que as pessoas têm sobre a transformação, e o nosso foco, que é falar de um modelo especificamente da mediação que não é muito bem claro e muito bem compreendido pelas pessoas. Então eu faço uma pergunta, tá bem assim? Esqueci de algum tema? Gostariam que a gente incluísse algum outro tema? Quem cala consente? Silêncio, André. Fiquem à vontade, a ideia é uma troca, tá, gente? Eu sei que eu tenho um pouco de experiência na mediação, tá? Mas eu gostaria de conhecer um pouquinho da experiência de vocês e saber um pouquinho mais. Então, podemos avançar nesses temas? Faz sentido para vocês? Ok. Então, vamos lá. Eu voltei. Então, o que significa, para falar sobre mediação, acho que a gente teria que pensar um pouquinho sobre o conflito, que acho que todos aqui são estudiosos sobre o conflito. E aí eu faço uma pergunta. O conflito é um problema?
Não. Por que não? Como? Porque problemas são de matemática, conflitos são questões interpessoais. Exatamente. Aí, seu nome? Daniela. A Daniela está apontando uma diferença. Quando fala de problema, estamos falando o quê? Eventualmente um problema matemático, um problema de engenharia, um problema de administração, cujo componente interpessoal é natural. A leitura vai ser pessoal, ok? A perspectiva e percepção das pessoas vai ser pessoal e muito própria. Então não dá para confundir com problemas, tá claro? Então quando estamos falando de conflitos, estamos falando de que elementos que até foram apontados pelo próprio desembargador, que vem o componente pessoal, vem elementos que são da percepção das pessoas em função de uma individualidade que é única. Estamos falando de elementos que, para Daniela é de uma forma, seu nome? Para Ana é outra. Por mais que trabalhem juntas, por mais que sejam co-mediadoras juntas ou co-conciliadoras, o olhar vai ser natural, porque toca de uma maneira diferente para cada uma delas, como vai tocar de maneira diferente para cada um de nós. Então, quando falamos de mediação, ou quando falamos de conflito, já que é uma forma de gestão do conflito, a mediação, estamos falando de quê? De um convite para que haja a possibilidade das pessoas trazerem as suas percepções, trazerem uma perspectiva muito pessoal. E claro, os componentes pessoais vão estar. Mas aí vem um diferencial, sobretudo, no que vocês conhecem. Não estamos falando de terapia. Ela pode ter um resultado terapêutico. É outra coisa. Estamos falando do quê? Do desenvolvimento do diálogo. Estamos falando do desenvolvimento da perspectiva cujo componente é fundamental ter claro, e que me foi trazido pelo próprio desembargador, falar que estamos diante de um ambiente impositivo. O conflito traz o primeiro elemento que é natural das pessoas, é a promoção da percepção ou a promoção da perspectiva de que quero que ele faça o que eu desejo. Quando tem este componente, o elemento impositivo se instala. Daí o motivo de nós ouvirmos o desembargador falar claramente: o brasileiro não é um povo cordial. O brasileiro não é um ser humano cordial. Por que não é? Porque está acostumado à perspectiva da gestão do conflito ser feita de forma impositiva. Por que é de forma impositiva? Porque nós estamos acostumados a terceirizar o conflito. Nós vamos preferir que o juiz decida, nós vamos preferir que o Dr. André decida, já que ele não me entende, já que ele não me escuta. E para isso eu aciono um ambiente mais formal. Eu estabeleço parâmetros da gestão do conflito de uma maneira mais formal. E que o resultado qual que vai ser? E aí dito hoje pela própria magistratura. Hoje um juiz, quando decide, ele dá fim ao processo. Ele tenta alcançar, na medida do possível, a solução do conflito. Mas é muito difícil, porque o ambiente é formal, a perspectiva é de um tratamento mais formal, onde o diálogo que é efetivo acontece, mas de maneira diferente do que a gente propõe no contexto da mediação. Tá claro? Tá fazendo sentido o que eu estou falando, gente? Então acho que é importante a gente ter claro que a perspectiva do conflito hoje é pelo viés da imposição, sempre, tá? E muitas vezes nós não temos claro
que neste momento que as pessoas estão, é um momento de crise. Crise de quê? Crise na relação entre elas. E aí, partindo do pressuposto sempre qual que é? Estamos falando de uma relação no qual envolve pessoas com vínculos, que na nossa legislação já está prevista. Então, dentro dessa perspectiva, como crise, a crise não é permanente. Toda crise é passageira. E a ideia é, as pessoas têm possibilidade, têm recursos próprios para construir a possibilidade de superação dessa crise. Para construir a possibilidade de elas mesmas, não é somente solucionarem, elas mesmas interagirem através de um diálogo que possa possibilitar, que permita a possibilidade entre elas de se escutarem. Acho que vocês têm muitas experiências aqui em que vocês saíram de uma reunião de mediação, no qual vocês têm a nítida impressão de que as pessoas não se escutam. Muitas, não é? Por quê? Não é que não haja o diálogo, e muitas vezes a gente ouve, eu tentei, mas o diálogo não foi possível. E aí eu sempre corrijo, cuidado, o diálogo está. A forma com que percebem o diálogo que é diferente. É numa perspectiva de não sensibilidade, é numa perspectiva de não clareza. E claro, com certeza, o fechamento total. Então, em função desse momento de crise, tem o quê? O elemento da perspectiva pessoal que nós estamos falando. E muitas vezes são componentes que são meramente emocionais, que levam a uma complexidade do conflito muito grande. Então, outro parâmetro que é fundamental é, além de termos claro que é um momento de crise, é uma crise que leva a uma visão, muito negativa, não somente da relação, mas com relação ao outro. E aí se justifica naturalmente a imposição de vontade, a perspectiva de fazer com que a pessoa atenda ou escute ao que eu estou pretendendo que ela faça, ou que eu estou querendo que ela desenvolva, ou que eu estou querendo que ela adote. Tá? E claro, sendo negativa, o componente da perspectiva destrutiva é natural. Porque se veem, passam a se ver como inimigos. Qual de vocês atua na área de família? Todos aqui? Daniela? E outras áreas que vocês atuam? Seria civil? Ok. Penal também? Ok. Então, aqui estamos falando de quê? De uma perspectiva que envolve uma percepção de que seja um casal, seja um amigo, seja um sócio, seja o que for, o componente de leitura de que o outro passou a ser o meu inimigo é natural. Aí vem um componente, além de negativo, destrutivo. Tá? Então, eu não posso, de repente, chamar de inimigo um sócio meu que convive com mais de 15 anos, ou de 25 anos. Se nós estamos nesse momento, é porque também colaborei. E se estamos vivenciando um momento de crise, eu tenho responsabilidade também. Tá? Então, o grande problema é que leva a uma perspectiva de estar alienado com relação àquela relação, estar alienado com relação ao outro. Então, a perspectiva qual que é? Mais e mais negativa. Mais e mais de crise.
Então, hoje, para nós, é importante termos claro que tudo isso leva a uma perspectiva de que o conflito tem a ver com a percepção pessoal de cada uma das pessoas. Esse é o elemento fundamental. E aí vem um componente que, no nosso modo de entender, faz muito sentido hoje. Alguém falou aqui que é da área de comunicação. A comunicação é a base da mediação. E para pensar sobre a comunicação, temos que também pensar e estar atento na linguagem, que é outro componente que é fundamental termos clareza. O que estamos falando, numa perspectiva muito clara no contexto da mediação, é a construção que um autor russo chama de dialogismo. O que é o dialogismo? A perspectiva de que o diálogo que é construído em conjunto com os participantes, inclusive com o mediador, promove a perspectiva de co-construção conjunta. E que este terceiro, sem o viés impositivo, de uma maneira igualitária, vai auxiliar a perspecção ou a perspectiva daquelas pessoas através de mudanças recíprocas permanentemente entre elas. Está fazendo sentido o que eu estou falando, gente? Em outras palavras, este terceiro que vai ajudar as pessoas precisa ter claro que os componentes impositivos, componentes da perspectiva do diálogo, vai ser a base da crença dele. Vai ser a base da forma com que ele vê o mundo. E vai ser a base para ajudar as pessoas a construírem um outro diálogo. Está claro, gente? Em outras palavras, ao se falar em percepção pessoal, nós temos que ter clareza que quando estamos em crise, o nosso olhar estamos fragilizados em função do que acontece e em função do outro. Eu me sinto menor que o outro. Eu me sinto mais fraco que o outro. Ao mesmo tempo, eu começo a olhar muito para mim. Porque introduz um componente, um conceito que é muito importante termos claro, que envolve toda a crise decorrente de um conflito, e que a gente chama de autocentramento. O que é o autocentramento? É eu não conseguir alcançar ou olhar o outro, ou a existência do outro. Porque eu estou tão centralizado, tão concentrado em mim, tão em si mesmado, que eu não consigo alcançar a possibilidade de escutar o outro. Aliás, esse é um dos componentes muito comuns que levam à perspectiva do que eu estava falando anteriormente, que eu brinquei com vocês, de experiências de vocês terem tido, de muitas vezes sairmos de uma sala e temos a sensação clara de não ter sido escutado. Por que isto? Porque ou estamos muito autocentrados, ou as outras pessoas estão muito autocentradas. Tá? Quando se instala uma crise na relação, estamos falando que esses dois componentes estão. Agora, isso é possível para que haja a perspectiva de desenvolver um diálogo diferente. É possível que as pessoas façam um movimento para o outro lado. Então, em vez de se sentirem fragilizados, se sentirem, o que a gente ouve muito comum dizer, empoderados.
E aí a gente tem que tomar um certo cuidado com essa palavra, porque isso é uma tradução muito mal feita, uma tradução literal de uma palavra inglesa que tem um componente que é ligado à força, não a poder. Então, o cuidado que tem que ser feito esse movimento é de fortalecimento, não de poder. Poder é outro elemento posterior. Ok? Então, por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque assim como é a possibilidade de eu promover movimentos em direção à fragilidade, o ser humano é possível fazer movimentos em direção a fortalecimento próprio. E que são componentes pessoais, não são externos. E assim como ele pode estar muito autocentrado, ele pode fazer um movimento de reconhecimento do outro. E para que isso aconteça, ele precisa ser reconhecido também. Percebam que está tudo interligado. E aqui me faz chamar a atenção muito fortemente. Muitas vezes as pessoas confundem esses conceitos. Ao perceberem que as pessoas eventualmente estejam muito assertivas e eventualmente não reconhecendo o outro, isso não é estar empoderado. Não é estar fortalecido, pelo contrário, é estar autocentrado. O componente é outro. Porque a confusão se instala. Deu para perceber? Então, acho que vocês devem ter vários exemplos de mediações em que as pessoas entram com uma frase e ao longo de toda a mediação, a frase é a mesma. Eu quero isto, eu quero isto, eu quero isso. Parece um computador, né? Parece um robô. O que se passa com essa pessoa? Como? Autocentramento. Como pode ser fragilizado? Não se sente escutado? Como pode ser a possibilidade de não se sentir reconhecido? Está tudo interligado. O nosso desafio, num componente para construir um diálogo diferente, temos que ter claro que a possibilidade de construção e de saída, e também a crença de que as pessoas têm potenciais próprios para sair desse momento de crise, para sair desse movimento de fragilidade, para sair desse momento de autocentramento, em direção à possibilidade de reconhecimento mútuo e se fortalecerem reciprocamente. Este é o grande desafio. Isso é o que a gente chama a construção de um novo paradigma. Isso que a gente chama da possibilidade do quê? De construir um ambiente de dialogismo, da possibilidade de eu ser, como mediador, também ser afetado por esse movimento das pessoas, porque eu estou interagindo com elas, tendo claro que o conflito não é meu. O conflito é deles. Mas a interação precisa ser desenvolvida para que haja a possibilidade de percepção clara. Está claro até aqui, gente? Sim. Eu vou pedir para que você se fale seu nome. Por favor. Meu nome é Luciana. Pois não, Luciana. Surgiu agora, nesse momento, uma dúvida em relação a essa quebra de paradigma. Porque ao longo quanto mais eu estudo, mais eu tenho a impressão de que o paradigma a ser quebrado, ele vem antes da mediação propriamente dita, da reunião de mediação. Porque, pelo que o senhor trouxe, eu entendi que o paradigma seria de proporcionar esse momento. Mas o
o que eu sempre vi, veja, com todo respeito Por favor. a todo o seu estudo, conhecimento, professor, no sentido de que de você na sua casa dizer, vamos conversar, e conversar com maturidade suficiente para admitir que você pode estar errado e de que a pessoa que está te ouvindo, ela não está entendendo às vezes o que você quer dizer, porque ela está centrada agora, né, com esse conceito que não tinha conhecimento. Então, eu sempre vi que a quebra do paradigma seria no sentido de que você é capaz, não vou falar em empoderamento, né? Porque realmente você está mais equivocado do que imaginava. Achei que ele fosse só mal utilizado, né? O senhor trouxe agora um outro ponto de vista. Mas um paradigma que vem lá de trás, ele é muito mais cultural do que se criar nesse momento. Se a gente precisa, hoje, mais judicialmente, no Brasil, quebrar esse paradigma, proporcionando um momento que você olha e diz assim, por que não sentar e conversar antes? Então eu vejo que vem antes, né? Quebra mais do paternalismo. Mas então assim, eu só gostaria que o senhor falasse um pouco mais desse paradigma, né? Como disse o último palestrante que teve aqui no tribunal sobre o consumidor, que não importa o nome, eu sou muito boa com nomes, o nome do gato, é importante que ele ficasse o rato. Então assim, a gente está falando de paradigmas e conceitos, né? Assim, de qual seria esse real desafio, para não falar de novo paradigma? Obrigado, Luciana. Bom, vamos tentar. As tuas observações me associaram a vários elementos que acho que é importante chamar a atenção. Até então, eu estou introduzindo uma perspectiva sobre o conflito, né? E sobre o conflito no sentido de pensar a complexidade que envolve a ele, ok? Para depois pensar pragmaticamente o que eu faço com isso, tá? Então, o que eu quero dizer? O que você está apontando é exatamente o que eu concordo plenamente, ok? Então, por exemplo, acho que o primeiro elemento que eu acho que é importante, eu acho que aí é um componente que eu convido a pensar, né? E aí vem um olhar muito de pensar a linguagem, tá? E eu acho que quando trabalhamos a componente da mediação, a linguagem é fundamental, porque você traz uma outra linguagem numa dinâmica de linguagem que já existe na convivência entre aquelas pessoas, né? Então, nesse sentido, isso é uma mudança de paradigma. E aí, com essa perspectiva, é importante chamar, não sei se a mediação, e aí eu vou pensar se tem a proposta de quebrar paradigmas. Me pega um quebrar. Mas a mediação, ela propõe um novo paradigma. O novo paradigma de construção de um diálogo para a resolução ou transformação do conflito. Ok? Então, o primeiro passo eu não imponho. A ideia primeiro que ao pensar ao verbo quebrar, me soa, pode ser até preconceito meu, um verbo muito mais direcionado e talvez muito mais agressivo do que você proporcionar um convite para que haja a possibilidade de um ambiente que promova o diálogo e um diálogo diferente. E aí quem vai mudar esse paradigma não sou eu, são as pessoas. Porque o conflito é delas, não é meu. Deu para perceber? Então, acho que tem um componente muito importante e que para mim faz muito sentido e que o desembargador foi muito claro e acho que esse é o nosso papel, o convite para um ambiente não impositivo. O que vão fazer disso? Responsabilidade deles. Ok? Estou ali para ajudar. Ok? Por que isto? Porque é importante, e aí vem um componente que acho que vocês conhecem, e um dos motivos de nós termos escrito um livro que até vai ser lançado hoje aqui em Curitiba, foi mesmo no contexto judicial
é importante que se crie um ambiente de preparo, para que haja a possibilidade das pessoas terem claro que estão diante de alguém que está ali, se fizer sentido para elas esse novo ambiente, essa mudança de paradigma, e aí eu preciso de um tempo para esse preparo, para que haja a possibilidade de efetivamente construir um diálogo diferente com elas. E com isso elas construírem a solução, ou a transformação. Ok? Então, nesse aspecto concordo plenamente contigo. É fundamental. E aí eu tendo clareza o que é o método, para que serve, qual é o papel do profissional, qual é o papel deles, qual é eventualmente a participação dos representantes legais, tudo isso tem um componente fundamental, mas desde que sejam informados. E aí é o trabalho que eu acho que vocês já desenvolvem aqui. Então, nesse sentido, concordo contigo, para que haja essa evolução, porque o que acontece? Se eu inicio sem muito preparo, sem uma perspectiva de desenvolver um outro parâmetro, o que vai acontecer? Eu repito a conversa que eles estão acostumados. Então, para que serve eu? Ou melhor, para que eu sirvo? Não é? Para manter o que está. Então, dentro dessa perspectiva, e aí vem um outro componente que é fundamental, que no nosso modo de entender, isso veio dos primeiros modelos e que para mim é uma crença muito forte, nesse contexto, estamos falando de percepções, e que por sua vez trazem versões, que sempre vão ser diferentes, porque falam de lugares diferentes, falam de histórias diferentes, por mais que tenham vivenciado. Então, não dá para pensar numa perspectiva de que alguém está certo e alguém está errado. Alguém está falando a verdade e alguém está falando a mentira. Tem alguém falando. É um passo atrás que a gente dá. Se eu começo a interagir desta lógica, isso promove um ambiente diferente. E aí vem a perspectiva do preparo. Tá? Então, por exemplo, por que isso é importante? Porque o pulo que nós demos, o que nós damos no paradigma que nós conhecemos, mais tradicional, se existe o certo, se existe a verdade, vamos buscar o quem? Alguém começou. E aí, se alguém começou, alguém é culpado. E acaba com a figura de poder novamente. Exatamente. Volta ao que a Daniela está falando, a figura do poder. Ok? Então, esses são componentes que fazem parte da nossa linguagem e que, além de transparecerem na nossa linguagem, devem ser percebidos pelas pessoas. Percebido, e se fizer sentido para elas, a possibilidade da continuidade da mediação. Se não faz, não é a mediação o melhor método. Não é o ambiente que seja claro para eles. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, acho que é importante, a gente já pode até introduzir, esta intervenção de um terceiro, e aí é o componente que nós convidamos sempre a pensar, é um terceiro que tem uma crença, que é exatamente o que você apontou. Eu não vou buscar quem é o culpado aqui. A minha perspectiva, qual que é? No que eu posso ajudar? Vocês estão diante de uma crise, e como crise, vocês têm possibilidade de construírem o que é melhor para vocês. E eu estou aqui para dialogar com vocês, e se for para o ambiente possível, um diálogo diferente, como eu estou falando.
Tá? Então, dentro da perspectiva há a possibilidade dessa transformação, sim, por eles próprios, com a minha ajuda. Se eu não acredito nisso, não é essa forma de olhar a mediação. Essa é a base de tudo. Aliás, eu reputo e quero dizer, e aí depois o André me corrige se eu estiver errado, para todos os componentes da mediação, para todas as formas de desenvolver a mediação. Porque senão eu mantenho o paradigma que eles estão acostumados. Tá? E para isso, claro, que nós vamos trazer um conceito que no nosso modo de entender não é melhor, não é pior, é um conceito no que faz sentido para nós. Tá? É um processo, como um processo qualquer, de transformação de conflitos, que tem um terceiro. Quer dizer, a gente já introduz a legitimidade do terceiro, o reconhecimento, que tem o papel de ajuda. E aí faz muito sentido esse verbo para nós. Ajudar. Acho que o André já ouviu várias vezes, Valéria também. Nós conseguimos ajudar quem não quer ajuda? É impossível, não? Se vocês insistem, o que as pessoas vão fazer? Vão repelir, vão rejeitar. Ok? Então, dentro dessa perspectiva é importante ter claro, nós auxiliamos quem quer ajuda. E para isso o preparo é fundamental. O preparo, além da perspectiva de ter clareza, o preparo vem com a perspectiva de quero participar. Então, ter clareza do que é o método. Para também ter claro que a ideia é a falar abertamente e ter possibilidade de construção conjunta ao longo do processo. Ok? Então, dentro dessa perspectiva é tentar auxiliar a mudar a qualidade da interação entre eles. Somente isso. Parece pouco, mas é muito, como vocês mesmos sabem. Não é? A perspectiva vem numa forma que eles mesmos não estão querendo dar continuidade. Aí a perspectiva de ter claro que se é efetivamente isso que eles desejam. Porque são eles a dizer se isso faz sentido para eles ou não. Não. Ah, não, mas é ótimo para vocês. Ótimo para o mediador, não para eles. Ok? Então a gente tem que ter claro que nós vamos ajudar quem quer ter ajuda. E claro, num ambiente que promova a possibilidade do quê? Vislumbrar futuro. Vocês sabem melhor que eu que a mediação, um dos elementos de mudança de paradigma, é pensar futuro para aquelas pessoas. Agora, não impondo, porque senão eu volto ao parâmetro que elas estão acostumados, com a possibilidade de um convite para que haja a possibilidade de ver se é momento de se desprenderem do passado. Não que nós não vamos discutir o passado, pelo contrário, vamos discutir o passado se eles querem discutir o passado. Sempre. Porque o passado ajuda a esclarecer, ajuda a empoderar, ajuda a se autorreconhecerem, ajuda a perspectiva de percepção do outro e recíproca. Ok? Tá claro, gente? Estou sentindo vocês muito calados. Ou não estou falando nada sem sentido, ou o que nós queremos dizer com um diálogo diferente? Como? Para mim está sendo muito claro, lógico, dentro daqueles conceitos que a gente trabalha. Ótimo. Eu acho que na linha
Muito bem, ótimo. Fico contente de ouvir. E aí, então, pelo que vocês estão falando, vocês já fazem um diálogo diferente. Quando... Oi? Ok, com certeza. Ao se falar sobre este diálogo diferente, estamos falando de quê? De elementos de percepção. Repetindo. Elementos da comunicação. E elementos da linguagem. Então aí, convido sempre vocês a estudarem para aprofundar autores que a gente já conhece. Saussure, que vocês estudaram no colégio, é importante ter claro o que é o significado, o que é significante, que tudo isso envolve. Grandes autores que trabalham na linha da comunicação, acho que vocês já leram, Vladislavski, já viram que toda forma de diálogo entre as pessoas, a comunicação está, por mais que estejam em silêncio. Tudo isso já viram, tá? Então, retomem isso permanentemente, porque são componentes fundamentais para que nos corrijamos como mediadores e nos aperfeiçoemos. Porque a lógica qual que é? Quanto mais eu praticar, quanto mais eu me sedimentar com a teoria, mais a possibilidade de ampliar a minha perspectiva de ajuda. Ok? Então, nesse aspecto, o Conselho Nacional de Justiça no contexto judicial foi super sábio exigir a educação continuada. Isso é fundamental. Porque a gente está aprendendo sempre. Aliás, vocês sabem melhor que eu, cada mediação é única. Eu não posso trabalhar componentes de uma mediação para outras pessoas em outra mediação. Porque é muito peculiar. E eu não posso entrar com a mesma lógica, com o mesmo diálogo, sempre em todas as reuniões. Porque isso vai mudando. Sobretudo se tem continuidade do processo. Sobremaneira. Ok? Por que é diferente? Porque o diálogo traz percepções diferentes do que estão vivenciando. E aliás, nós vamos trabalhar não o consenso, nós vamos trabalhar o dissenso. É justamente ao contrário. Porque são justamente nas diferenças que nascem a possibilidade do quê? Da luz, de ideias, de esclarecimentos. Não é no consenso. Então, por exemplo, nesse aspecto é importante chamar a atenção quando a lei fala que a mediação é a construção do consenso, é para o processo, não para o diálogo e muito menos para o conteúdo. Porque tem relações por força de pessoas que interagem permanentemente e que, por sua vez, ao vivenciarem, vão ter visões diferentes. Que é natural. E é este convívio das diferenças que é o desafio dali para frente. Por isso a perspectiva de futuro. Tudo bem? Esclarece. Por que esclarece? Porque acho que vocês sabem melhor que eu. Quando as pessoas se relacionam, o mundo que elas associam muitas vezes não é um mundo que é vivenciado pelo outro. Por exemplo, é muito fácil lembrar família. Aliás, ou família ou sociedade. Quando a sociedade é constituída, seja uma sociedade de advogados, seja uma sociedade industrial, o que seja, o que acontece com aquela sociedade? Aliás, com as pessoas daquela sociedade. Não acontece nada, pelo jeito.
É aí que está, é aí que está. É criado através da sinergia entre elas, da vivência e do convívio entre elas, um parâmetro de convívio comum com essas diferenças. E que é natural que aconteçam crises, que é natural que venha o conflito. O desafio é o que eu faço com ele, porque o componente de imposição, se vier, ele gera mais crise. Porque estamos falando em que a constituição de culturas diferentes. Então suponham 2 colegas de faculdade que montaram uma sociedade. Eles têm uma história antes, por mais que tenham convivido na faculdade, e vão ser diferentes dali para frente, ok? Então, o conflito ao se instalar vai naturalmente trazer essas diferenças, ou não? Os componentes culturais de cada um deles. Então, para que serve esse diálogo diferente? Para que haja possibilidade de esclarecimento. Que não tiveram oportunidade anteriormente de ser conversado. Que não tiveram oportunidade, ou eventualmente, de ser esclarecido. Inclusive os objetivos do que envolve a sociedade. Ok? Ao mesmo tempo, o ambiente de respeito, respeito à individualidade, respeito à perspectiva dentre eles. Quando se instala o conflito, o que acontece com as pessoas em função do respeito? Pelo jeito não acontece nada. Temos que terminar? Ah, desculpa. Espera o respeito. Se perde, né? Você falou. Ou espera. Espera ou perde? O que acontece? Acho que quando tem conflito, perde o respeito. Aí, com essa introdução do terceiro, para facilitar o diálogo, tem uma imposição de respeito maior. Quem sabe esse respeito para ouvir, que a gente sempre pede, né? Você não vai interromper, você vai ouvir e vai ter a sua oportunidade de fala. Quem sabe esse ambiente que você propicia, se eles quiserem uma alteração, uma transformação, seja a grande mudança, eu acredito, que aconteça na mediação. Porque às vezes um fala, o outro ouve, ou ninguém ouve, ou todo mundo fala junto. E no ambiente, se você consegue esclarecer para as pessoas que ali ele vai ouvir atentamente, aquela audição ativa, esse seja o grande momento de transformação. Ver o outro, tentar ver o outro naquele conflito. Porque outros conflitos vão haver, como um relacionamento interpessoal, você espera que tenha outro conflito. Você não espera que tenha o mesmo resultado de procurar a justiça ou de procurar um terceiro que vá resolver aquela questão. Pelo menos na minha experiência de família, a tentativa é sempre de audição ativa e, através disso, alguma transformação, que seja a melhora da fala. Se eu conseguir que um fale e o outro ouça realmente, aí eu já ganhei a minha mediação. Sempre isso é possível. Então, eu acho que o esclarecimento e o respeito que aquele componente de 3 ou 4 pessoas é isso. Quem sabe não interromper, quem sabe ouvir realmente o que o outro está trazendo e a partir daí conseguir alguma mudança. Quem sabe seja isso que eu tento, pelo menos, buscar nas minhas audiências, onde eu trabalho. É isso e mais um pouco. Isso mais um pouco. Tá? O que eu queria dizer é como o André falou, perde, ao mesmo tempo espera, ok? E aí, acho que é importante a gente voltar a isso aqui, ok?
quando instala, aliás, esse aqui, quando tem a ver com a crise, desculpa, aqui, quando estamos nesse momento aqui, o desrespeito já existe, já está instalado. Porque isso é atrelado ao quê? Componentes de percepção pessoal. Ok? Eu já não respeito mais ao outro, porque eu já não o reconheço mais. E pode ser que seja ao contrário. Ok? Um componente que é importante chamar a atenção é, quando introduz o terceiro, e vem aqui, o ambiente precisa ser um ambiente de respeito. E ele só vai ser um ambiente respeitoso se eu promovo, na qualidade mediadora, esse ambiente. Aí vem a perspectiva de preparo, que a Luciana comentou. Ok? Independente disso, esses componentes precisam estar entre as pessoas, no processo e no mediador. Então, isto é importante ter claro, que aliás essa é a essência, se a gente for pensar na mediação. A mediação se qualifica com esses três componentes, que é conjunto permanentemente. E que se não for conjunto, no nosso modo de entender, não há possibilidade de mudança. Não há possibilidade das pessoas começarem a ver de uma maneira diferente. Então a Luciana comentou a quebra de paradigma, é a mudança de paradigma. Então, a partir de um ambiente de respeito que traga a perspectiva de reconhecimento mútuo, de fortalecimento mútuo, da perspectiva de perceberem que o processo ajudou nesse sentido, por isso os três elementos, a gente pode perceber e ter clareza que isso vai promover mudanças. E essas mudanças devem ser acompanhadas permanentemente. Em outras palavras, a pessoa entra muito fechada e pode ser que num determinado momento fale, voltando ao caso de família, por mais que estejamos nos separando, por mais que ele seja muito ruim, mas eu vejo ele como um bom pai. Essa fala não existia anteriormente. E isto é promovido o quê? No curso do diálogo, no curso da perspectiva de acompanhamento, são mudanças que vêm em função do dialogismo que eu falei com vocês. Ok? Então, nosso papel é muito mais no sentido de fomentar essas mudanças e ajudá-los a ter clareza quais são essas mudanças. Porque muitas vezes não são percebidas, não são conscientes. E se eu interajo permanentemente com eles, isso promove a conscientização disso. Tá claro? Em outras palavras, essas mudanças vão ser trazidas a pequenos detalhes, pequenas informações, pequenas mudanças, que é o que a gente chama de microfoco. Como pode vir nos focos, nos temas principais. Então, nós não vamos trabalhar a partir de um elemento de uma agenda do mediador pré-estabelecida. A agenda é construída pelas próprias pessoas. A perspectiva de temas são eles a apontar e eles a priorizar, não o mediador. Então, a perspectiva é, se eu promovo a possibilidade de auxiliá-los a se fortalecerem, a se reconhecerem, eu preciso fazer esse movimento. Então, eu não vou trazer elementos que não são da realidade deles, que são artificiais, a partir da lógica deles, com o conteúdo deles. Tá claro, gente? Deixa eu dar um
Exemplo, A professora acabou de dizer, eu não vou trazer elementos que não correspondam à realidade dele. se eles querem discutir sobre pensão alimentícia, vamos discutir sobre pensão alimentícia. Se eles vieram, se está escalado que era para pensão alimentícia, eles começam a falar sobre o relacionamento, vou falar sobre o relacionamento. Porque o que chama a atenção deles neste momento não é a pensão alimentícia, é o relacionamento, que está sempre interligado. Então, por exemplo, se numa perspectiva de mediação, num contexto de empresas, ok? O tema é a quebra, a não cumprimento da cláusula X no contrato. Quando você abre a conversa e eles querem falar sobre o outro contrato dentre eles, eu não vou impor, vocês determinaram que é para falar sobre isso. Mas se eles estão apontando, Porque isso teoricamente pode ser a raiz do problema. Se deu certo, o problema iniciou ali. não sei dizer se é a raiz. Eu sei dizer que para aquele momento, a interação deles, o momento de crise, aponta para um foco diferente do meu foco. Ou do foco formal que foi trazido. Ok? Então a ideia é um convite a vocês estão mudando o foco. Estou ali para ajudar no que faz sentido para vocês. Sim? Seu nome? Jaime, Pois não, Jaime. a partir do momento que você observa esse detalhe de que, muito embora a ação que ele esteja discutindo entre eles, mediando, e observa isso, ele começa a falar disso, mas se refere-se a outro caso, Então, né, mas se o foco é aquele, e a gente sempre procura, vamos voltar à nossa realidade, fica meio óbvio, daí Porque a gente vai ser tratado daquele assunto que talvez seja até mais importante do que a ação começando mesmo, ou tratar isso na prática. Se a gente tem que tentar dar um encaminhamento para aquela ação específica. este é importante para quem? Para o mediador ou para... Processo. Se a gente está recebendo uma pauta, uma determinação, se aquela ação que está sendo discutida, pode até ser que eles tenham uma outra ação que vai parar até num outro lugar, ou ali mesmo, num outro momento. Ou que até tenha sido discutida ali mesmo, num outro momento, com outro mediador, mas que aquele lá talvez seja o mais importante, mas a gente tem que discutir isso. E como que você faz para resolver uma situação prática, né? Uhum. Então, você está ali, olha, nós temos essa pauta aqui, o juiz mandou a gente conversar sobre isso. Na verdade, esse é o elemento diferenciador, um dos elementos diferenciadores entre a mediação judicial e a mediação extrajudicial. Ok? A mediação extrajudicial, no contexto extrajudicial, tem uma palavra clara que é a liberdade. Ok? Então, nós temos clareza de que o que vai ser discutido é o que eles apontam. Então, poderia te dar vários exemplos de várias situações no contexto extrajudicial, institucional e fora dele, que a mediação construiu a transformação através de outros temas, não o foco principal que foi trazido para lá. Nós trabalhamos no contexto judicial sobre esse enfoque também. Tá? Tanto é que, por exemplo, no próprio livro, a própria juíza aponta que vários casos que, como você falou, que vieram, para ela era a pensão alimentícia, mas na vara do lado é o patrimônio. E na vara, porque no Fórum do Tatuapé são 6 varas. Acho que 6 varas de família. E aí ela conta que num processo único, o que aconteceu?
O que foi construído da pensão alimentícia numa vara, depois foi levado para acordo e entendimento de todas as outras varas. Ok? Efetivamente, no contexto judicial, tem um contexto para aquele foco. Mas penso que, e aí não é discordando do trabalho de vocês, não é discordando do que está sendo desenvolvido aqui, muito menos no contexto judicial, com certeza um convite para falar sobre o foco. Mas eu não posso desguarnecer o microfoco ou os outros focos. Tá? Porque, no nosso mal entender, vem um componente que para nós faz muito sentido, por isso que eu falei, isso tem a ver com a visão do que eu tenho como mediação e da visão que eu tenho com o trabalho com as pessoas e o conflito entre elas. Nós privilegiamos, não é a autonomia da vontade, é a autodeterminação das pessoas. Quando nosso foco é a autodeterminação, significa que elas têm liberdade para trazerem elementos que elas consideram como adequados naquele momento. Que pode mudar, podem voltar para o foco principal, que é o objeto do próprio processo, da própria mediação judicial. Quem vai dizer não sou eu, são eles. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Trabalhamos com um componente atrelado a isso, deste mediador, não ser diretivo, que é o componente que eu estava falando para a Luciana. Não existe diretividade por parte do mediador. Existe a possibilidade de um convite para um diálogo sobre os temas. Se isto é prioritário, o que está na pauta, perfeito. Se não é, acho que temos tempo para fazer isso. Acho que é possível. Inclusive, eventualmente, por quê? Muitas vezes tem um elemento que tem uma aparência meramente objetiva que promove a possibilidade de se pensar muito rapidamente sobre isso. Agora, os componentes da percepção, que é o que faz a pacificação efetivamente, é que promove a possibilidade dessas mudanças, inclusive com aspecto meramente objetivo. Tá? Então, isto tem a ver com um componente que nós entendemos, e aí volto ao que eu falei anteriormente, nisso aqui, no que eu acredito. No que eu entendo que seja a minha forma de ver o mundo. Então, o grande desafio é, se esse tema, que é o foco principal, é o que leva à perspectiva de se reconhecerem, se fortalecerem, promoverem um diálogo diferente e eles mesmos construírem a transformação da relação, perfeito. Esse é o grande desafio no nosso mal entender. Por isso que a nossa forma de interação é permanentemente no sentido de privilegiar o meu propósito. Tenho que ter claro qual é o meu propósito. Eu, como mediador, preciso ter claro qual é a minha crença, qual é a forma com que eu vejo o mundo. Porque a minha prática vai ser impulsionada pelo meu propósito. Então, se eu considero que uma mãe deve ter um papel X e a minha forma de interagir é promover isto, não sei se está privilegiando a vontade delas, mas também não estamos aqui para discutir quem está certo e quem está errado. Estamos para discutir a perspectiva do que pessoas e no que elas estão vivenciando naquele momento. Tá? Então, para isso, é importante que eu tenha elemento que, no nosso mal entender,
faz muito sentido é conexão. Os elementos da comunicação têm que estar, nós temos que estar muito conectados com as pessoas. No sentido de, não para interpretá-las, que não é esse nosso papel, tanto é que, por exemplo, eu sempre coloco aqui essa lista, tá? E aí falta o não para interpretar, porque a partir do momento que nós interpretamos alguém, o que acontece conosco? Vocês já interpretaram alguém? Oi? Além de vir o julgamento, o que vai acontecer? Seu nome? Rose. Além do julgamento, Rose. Vai rotulá-las, com certeza. Vai perder a imparcialidade, com certeza. E vai, sobretudo, deixar de escutar as pessoas. Por exemplo, vocês estão acostumados, e tem casos e casos, de que falam, as pessoas saem da sala e eventualmente, como nós falamos, não me senti escutado ou não se escutaram. E aí automaticamente, não houve o diálogo. Cuidado, houve o diálogo. Mas um diálogo que repetiu o que estava, que não produziu escuta. Aliás, para que a escutativa? Exatamente aquilo que eles disseram, não aquilo que você acha. Exatamente. Para conexão permanente do que está querendo ser dito. E não para adivinhar. E não para interpretar. Então, esse elemento de conexão é permanente. Diga, Rose. Tudo bem? Se tiver dúvida, por favor. Tá? Então, no nosso modo de entender, esse é um parâmetro fundamental. Porque a conexão é tudo para que haja a possibilidade do quê? De permanente interação. A possibilidade de permanente estar atento aos temas, aos focos ou microfocos que eventualmente forem trazidos. E é claro, quando nós falamos de temas que nós não temos uma agenda pré-estabelecida, nós vamos segui-los permanentemente nos temas que eles acharem que sejam adequados. Agora, não é com um papel simplesmente de escutá-los, é com um papel de interagir permanentemente com eles, de interação. Então, nesse sentido, acho que destoa muito de outras práticas, porque exige uma interação permanente por parte do mediador, sem nenhuma seletividade. Porque a partir do momento que há seleção, vai acontecer o que a Rose estava apontando, que é justamente a perspectiva do quê? De interpretação e julgamento. E aí, no nosso modo de entender, há a possibilidade da transformação. Há a possibilidade das pessoas começarem a olhar futuro. Há a possibilidade das pessoas estarem sensíveis uma à outra. Esse padrão de sensibilidade promove reconhecimento mútuo permanentemente. Eu acho que é isso. A ideia de conversar sobre isto é um modelo especificamente de mediação, que acho que vocês devem ter lido e devem ter estudado, que no nosso modo de entender é um pouquinho mal interpretado aqui no Brasil, que é a forma transformativa de desenvolver a mediação a partir da visão transformativa do conflito. Pois não. Esqueci teu nome. Marcelo. Pois não, Marcelo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a tua clareza e a quantidade de conteúdo que você conseguiu trazer. Obrigado. Nesse espaço de tempo. Tá? E nós estamos agora num momento
E o desafio é realmente trazer essa estrutura de mediação para dentro da estrutura do sistema do processo. Perfeito. E eu acho que essa palavra transformação, ela já traz um novo conceito que dentro do processo a gente pensa em solução. Né? E a solução, ela já normalmente vem com a ideia do 1 ou 0. Sim. Né? Você precisa resolver qual é a solução, e aí traz essa responsabilidade do mediador, que não é dele. Essa responsabilidade é das pessoas que estão ali. E isso gera até uma certa frustração dentro da estrutura do processo. E para o próprio mediador, que acaba se sentindo responsável por aquela solução 1 ou 0. Concordo plenamente contigo. Esse é um dilema que a gente está procurando superar hoje. Eu não sei se te ajuda esse teu comentário. Eu não sei se ajuda esse teu comentário, que eu acho que é muito pertinente, tá? E isso me faz levar a afirmar isso por força da gente estar vivenciando em várias partes do Brasil, tá? As experiências de vários mediadores. E não sei se isso está claro porque para mim a lei está muito clara. A partir do momento que, e aí vem um aspecto legal, quando tem uma lei de mediação, desculpem a letra, tá? E o CPC, tá? Além do estímulo, ele traz um elemento fundamental, porque quando falamos CPC, estamos falando judicial. Ok? E aí, a perspectiva da experiência judicial. E para mim, eu acho que é um dever do mediador ter isso claro, tá? Uma coisa é o processo judicial. Outra coisa é a mediação judicial. O que eu quero dizer? A nossa legislação permite, inclusive, de ser suspenso o processo, os prazos e tudo mais, para que haja a possibilidade de um outro processo aqui. Se vai ter resultado, não acho que seja relevante. Se vai ter transformação ou não, como você bem colocou, é de responsabilidade de quem participa do processo. E que tem responsabilidade também do mediador. Por isso que eu acho que é importante ter claro, quando falamos um processo de mediação, a gente fala dos 3 elementos. Os 3 elementos são os participantes, o processo e a mediação. No meu modo de entender, os mediadores judiciais, e aí não quero fazer a leitura aqui, porque eu sei, pelo que é relatado pela Valéria e pelo André, que me parece que não, mas o que eu vejo, inclusive em São Paulo, é que este outro processo não é visto como um processo. É meramente visto como um momento deste processo. Processualmente falando, mas para o mediador, no meu modo de entender, é uma oportunidade. Não dele e não para ele. Uma oportunidade para ele promover para as pessoas. Então, por que eu digo isso? Porque elementos de prazo, de recurso, vêm nessa conversa. Não é para não deixar, não é para que não venham, mas que tenham um tratamento, processo, pessoas e mediador. Por isso que é um outro diálogo, que infelizmente não está claro ainda, inclusive para o Poder Judiciário. Aí estou falando mais, não sei aqui, mas estou falando mais onde eu tenho transitado. Tá? Então, o que eu quero dizer? Acho, por exemplo, esta forma de trabalhar na mediação não precisa de muito tempo. Pode ser numa reunião de 30 minutos, pode ser de 15, porque a gente vai no foco, se é o foco que eles querem. Porque eu vou interagir permanentemente com eles no que eles trazem.
e vamos eventualmente decidir o que eles querem. Por isso a autonomia, por isso a autodeterminação. Então, isso é possível também com pouco tempo. Entendeu? Agora, desde que esteja claro que aqui entra um processo dialógico. Só que elementos do processo que não é dialógico, vêm. Se eu crio, e aí vem a importância do preparo, um ambiente para que haja a possibilidade de trazerem muitas informações que não estão aqui. Bom, vocês têm essa experiência. Muitas experiências. Tá? Eu convido vocês a pensarem, acho que várias oportunidades, ou não sei se sempre, de vocês estarem diante de pessoas que vocês mal abriram, mal fizeram a declaração de abertura, e as pessoas começam um discurso que não tem nada a ver com o processo. Se eu deslegitimo, se eu não respeito, minha senhora, vocês vieram para falar sobre pensão alimentícia? O que eu estou fazendo? Estou desrespeitando-a. Estou desreconhecendo-a. Então eu vou permitir que esse ambiente venha para cá. E repito. Ok? Esta eu acho que é a essência do nosso trabalho no contexto judicial. A percepção de que estamos na possibilidade de construir alguma coisa diferente com eles. Não importa o tempo, não importa o tema, não importa o que eles efetivamente desejam. Porque vai promover a perspectiva de mudanças. Sim, por favor. Não sei se alcança, você vai ter que levantar, meu querido. Obrigado pela excelente explanação, esclarecendo muita coisa aqui sobre a mediação transformativa, fazendo as distinções necessárias. Nós hoje, você sabe muito bem, trabalhamos no âmbito judiciário, especialmente com a mediação baseada na escola de Harvard, mas nós entendemos que esse diálogo com as outras escolas, essa reflexão sobre as outras escolas, que o Arnolfo é um grande representante da mediação transformativa, ele é muito profícuo. E por isso a ideia é te convidar para você vir falar com os mediadores judiciais aqui do Estado do Paraná, no sentido de trazer uma visão, no sentido de alimentar o interesse e gerar essa busca de novos saberes, em razão da necessidade de a gente ter uma capacitação contínua dos mediadores. É por isso que o Comitê Gestor das Capacitações aqui do Paraná tem essa preocupação em que os mediadores estejam todo o tempo refletindo, todo o tempo fazendo uma autoanálise das suas práticas, das suas habilidades e poderem desenvolver novos olhares, novas formas, novas técnicas de atuar. Por isso essas ideias são muito importantes. Às vezes a gente utiliza algumas expressões, como empoderamento, como o Adolfo disse, transformação, num outro contexto, numa outra concepção, mais voltado para a linguagem tradicional, vamos dizer assim, dessas palavras, que não aquele conceito próprio da Sim. escola transformativa do Bucho Fogo. Então, por isso a importância desse diálogo. Eu agradeço pela oportunidade, Eu que agradeço. por você ter se disposto a vir aqui com a gente. E aí, duas rápidas reflexões que eu gostaria de trazer para a gente aqui. A primeira com relação a essa autodeterminação, que é fundamental, independentemente da escola que se adote, independentemente da técnica que se aplique, isso é a espinha dorsal da mediação. E aí, inclusive, nos cursos de mediação judicial, nós temos tentado frisar isso, quem foi meu aluno aqui sabe disso, no sentido de que a formação da pauta, né, que nós fazemos logo junto com o resumo, logo após o resumo, essa agenda, né, ou formação da pauta, a gente sempre orienta os alunos, os mediadores, no sentido de formar isso com as pessoas, sem qualquer tipo de limitação jurídica. Tem até alunos aqui, a Fernanda,
outros alunos que participaram do curso recente, e que nós tivemos esse debate, no sentido de que os mediadores, geralmente mais com a visão do direito, eles estranham um pouco essa situação na mediação judicial, por conta de já existir uma petição inicial que de certa forma traz os pedidos das pessoas. O mediador judicial muitas vezes ele fica com os olhares restritos a esse pedido feito na petição inicial. Mas o que nós trazemos durante a mediação, o curso, né? Que isso pode ser aberto, que isso pode ser estendido de acordo com as necessidades que as pessoas vão trazer, e que não há limitações. Eu digo para eles sempre, o direito está a serviço das pessoas, não as pessoas a serviço do direito. Então as relações em primeiro lugar, o humano em primeiro lugar, e depois nós vamos tratar da questão técnico-jurídica, de fazer a adaptação dentro do processo. Porque o mediador ele se preocupa como é que nós vamos trabalhar, daí tem um processo, tem um pedido, a causa de pedir, né? A gente vai estender isso, a gente vai estender aquilo que a gente puder ter competência depois para homologação, a gente vai homologar. Aquilo que não for possível o juiz homologar, ele vai remeter para a autoridade competente. Mas isso é do juiz, isso é a tradução jurídica, isso é a parte técnica. O mediador tem que estar preocupado com o humano que está ali, com as relações que estão ali sendo debatidas. O aspecto técnico jurídico a gente depois resolve com os juízes, com os advogados, que são fundamentais dentro da mediação. Os advogados têm esse papel fundamental de orientação jurídica, são eles, então, que vão fazer esse trabalho de adequação técnica do que foi decidido. Mas as vontades das pessoas, as relações propriamente ditas, têm que ser trabalhadas de forma ampla. E aí a gente insiste nisso, mesmo na mediação judicial, e isso deve ser levado em consideração, a autodeterminação das pessoas. Muito bem. Elas definem um espectro que vão trabalhar aqui dentro, são elas, os humanos. E um segundo aspecto, Adolfo, eu gostaria de trazer também, essa questão do preparo, que nós também sempre frisamos muito nos cursos. Esse preparo, ele não consegue ser efetivo através de uma simples declaração de abertura. Embora seja isso que dentro do modelo do Conselho Nacional de Justiça esteja estabelecido hoje, essa declaração de abertura, nós sabemos que ela é insuficiente para gerar a compreensão das pessoas do motivo pelo qual elas estão ali, da razão delas estarem ali e do que elas podem esperar e buscar da mediação. Por isso, no meu entender, nós estamos fazendo um projeto para implementar isso, primeiro de forma experimental, é fundamental existir uma pré-mediação, que é o momento em que isso vai ser trabalhado. As pessoas vão saber o porquê que elas estão ali, de uma forma dissociada do momento da mediação. Nós sempre falamos que quando as pessoas entram numa sala de mediação, se pudessem medir o grau de escuta que elas têm naquele momento, de compreensão, em razão da forte carga emotiva que elas estão sofrendo, a gente perceberia que é talvez menos de 10% que elas conseguem compreender uma declaração de abertura. As pessoas entram, imagine, encontram aquela pessoa que ela tem um conflito, estão nervosas, a carga emocional começa a ficar mais intensa, a adrenalina começa a existir ali, a angústia, o medo, a angústia que se transforma em medo, vem tudo naquele momento ali. Então, a capacidade de escuta da pessoa é muito limitada. E aí nós falamos, fazendo uma declaração de abertura de 5 a 8 minutos, e queremos que a pessoa entenda o que ela está fazendo ali, o que está acontecendo ali. Isso é o que causa uma série de desencontros, de desentendimentos existentes dentro da mediação. As pessoas, como elas não sabem porque elas estão ali, mesmo que elas às vezes não querem estar ali, embora tenham dito sim na declaração de abertura, as pessoas não perceberam, elas não sabem muito bem porque elas estão ali. Em razão de tudo isso, muitos problemas que surgem durante a mediação poderiam ser evitados se nós tivéssemos uma pré-mediação separada, fracionada, em que a pessoa pudesse refletir, né? Isso não precisa ser outro dia. O próprio Adolfo tem experiência lá, eu estou aberto, depois de estiver advogado, de vocês fazerem a pré-mediação no próprio dia, alguns minutos antes da mediação. Então a pessoa vai para a pré, passa ali por 20 minutos, 15, 20, 30 minutos. Até menos. Até 10 minutos, sim. Mais fracionado, em 2 momentos distintos, para a gente
demonstrar que esse processo de mediação ele é autônomo, independente da mediação, do processo judicial. Então, ter essa cisão, fazer um momento próprio de pré-mediação para esclarecer isso aqui é fundamental. Pré-mediação é deveria ter a participação dos mediados, das pessoas e dos seus advogados. O advogado também é importante passar por essa pré-mediação para até refletir sobre o papel do advogado. Então, são ideias que nós estamos pensando em melhorar a mediação judicial. Eu queria só trazer esse registro. Parabéns. E mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Imagina, obrigado. O Adolfo é um dos pioneiros da mediação no país, né? Há mais de 2 décadas, ele e o professor Vezula, o Ângelo Wolff fundaram aqui, primeiro o IMAB, né? Aqui em Curitiba, e foi fundamental para o desenvolvimento da mediação em todo o país. Então, é uma honra ter você aqui com a gente hoje. O Poder Judiciário, o senador José Laurindo, através da sua vice-presidência, recebe você com muita... Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a vocês.